Acalma meus passos, Senhor. Desacelera as batidas do meu coração, acalmando minha mente. Retira as tensões dos meus músculos e nervos, com a música tranquilizante dos rios de águas constantes que vivem em minha lembrança. Ajuda-me a conhecer o poder mágico e reparador do sono. Ensina-me a arte de tirar pequenas férias, reduzir meu ritmo para contemplar uma flor, papear com um amigo, afagar uma criança, ler um poema, ouvir uma música preferida. Acalma os meus passos, Senhor, para que eu possa entoar o cântico de esperança, sorrir para o próximo e calar-me para escutar a tua voz. Acalma meus passos, Senhor. Inspire-me a enterrar minhas raízes no solo dos valores duradouros da vida, para que eu possa crescer até as estrelas do meu destino maior. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, pela família que me deste, meu trabalho e, sobretudo, tua presença em minha vida. Que assim seja. Senhoras e senhores, ao cumprimentá-los, estamos iniciando mais um diálogo espírita, a doutrina espírita passada a limpo. E neste momento convidamos o irmão Jussi Severo para fazer a prece de abertura. Então, queridos amigos, ouvintes, espectadores, é tempo de reflexão, é tempo de amar, é tempo de perdoar, é tempo de agradecer. Então, como estamos começando mais uma atividade que traz como pano de fundo os ensinamentos do Mestre Jesus, que o nosso tempo seja voltado para as coisas que possamos aproveitar na mala da vida que um dia levaremos para o mundo espiritual. O tempo de hoje é o presente, e o presente é o que o melhor nós temos. Que possamos louvar e agradecer a vida, a saúde, a família, as oportunidades que nos são ofertadas com as provas que vivemos. Individualmente, cada um tem a sua. Coletivamente, todos temos a pandemia. Que destas provas possamos sair mais fortes. Por isso, suplicamos, Senhor, a tua ajuda e o teu amparo, sem o que nos será difícil passar por todo este momento. Muito obrigado novamente por tudo. Que assim seja. O nosso tema hoje, irmão Jussi, é apóstolos. E em Coríntios, capítulo 4, versículo 9, Paulo disse o seguinte: porque tenho para mim que Deus a nós apóstolos nos pôs por últimos como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. E vem agora a explicação de Emmanuel. O apóstolo é o educador por excelência.
Nele residem a improvisação de trabalho e o sacrifício de si próprio, para que a mente dos discípulos se transforme e se ilumine rumo à esfera superior. O legislador formula decretos que determinam o equilíbrio e a justiça na zona externa do campo social. O administrador dispõe dos recursos materiais e humanos, acionando a máquina dos serviços terrestres. O sacerdote ensina ao povo as maneiras da fé em manifestações primárias. O artista embeleza o caminho da inteligência, acordando o coração para as mensagens edificantes que o mundo encerra em seu conteúdo de espiritualidade. O cientista surpreende as realidades da sabedoria divina criadas para a evolução da criatura e revela-lhes a expressão visível ou perceptível ao conhecimento popular. O pensador interroga, sondando os fenômenos passageiros. O médico socorre a carne enfermiça. O guerreiro disciplina a multidão e estabelece a ordem. O operário é o ativo menestrel das formas, aperfeiçoando os vasos destinados à preservação da vida. Os apóstolos, porém, são os condutores do Espírito. Em todas as grandes causas da humanidade, são instituições vivas do exemplo revelador, respirando no mundo das causas e dos efeitos, oferecendo em si mesmos a essência do que ensinam, a verdade que demonstram e a claridade que acendem ao redor dos outros. Interferem na elaboração dos pensamentos dos sábios e dos ignorantes, dos ricos e dos pobres, dos grandes e dos humildes, renovando-lhes o modo de crer e de ser, a fim de que o mundo se engrandeça e se santifique. Neles, nos apóstolos, surge a equação dos fatos e das ideias, de que se constituem pioneiros ou defensores através da doação total de si próprios, a benefício de todos. Por isso, passam na terra trabalhando e lutando, sofrendo e crescendo sem descanso, com etapas numerosas pelas cruzes da incompreensão e da dor, representando em si o fermento espiritual que leveda a massa do progresso e do aprimoramento, transitam no mundo, conforme a definição de Paulo de Tarso, como se estivessem colocados pela providência divina nos últimos lugares da experiência humana, à maneira de condenados a incessante sofrimento, pois neles estão condensadas a demonstração positiva do bem para o mundo, a possibilidade de atuação para os espíritos superiores e a fonte de benefícios imperecíveis para a humanidade inteira. Está aí a lição, sensacional lição, né? Mais uma vez. Olha, Antônio, hoje nós estamos diante de uma reflexão em que os destinatários somos todos nós, como ensinamento, mas os condutores do processo, aqueles a quem Paulo se refere e Emmanuel comenta, são poucos, amigo Antônio, são poucos. Na terra, embora todo o esforço de Jesus, todo o esforço das suas enormes falanges espalhadas pelo orbe, a vinda do Espiritismo, o Consolador prometido, os ensinamentos derramados sobre nós, ainda assim,
apóstolos, na acepção do termo, não são muitos. Porque Emmanuel, quando refere sobre as profissões do mundo, não as denigre, nem as diminui, mas elas tendem, com o seu valor e a sua expressão, a atender primeiro o produtor, o interessado, o criador da tarefa. O apóstolo, ele nasce para que a sua atividade seja em benefício de todos primeiro, e não o seu próprio benefício. Então, é tão verdadeiro, tão profundo o que nós estamos explorando e refletindo hoje, que no capítulo 20, trabalhadores da última hora do Evangelho segundo o Espiritismo, existe uma instrução dos Espíritos que dizem, como que justificando o que Paulo mencionou sobre o fato dos apóstolos serem deixados para último. A instrução dos Espíritos diz que os últimos serão os primeiros. Quando? Quando o trabalho na vinha estiver concluído. Isso pode demorar. E a vinha, Antônio, é a vida. É o nosso cotidiano, é o nosso dia a dia. E os trabalhadores da última hora não são todos, pois que aqueles que foram chamados para a vinha e que aceitaram de bom grado trabalhar na vinha, sabiam que este trabalho era um trabalho sacrificial. Era um trabalho em que o seu tempo, a sua dedicação, o seu suor, a sua inteligência seria utilizada em benefício de todos. É o trabalho com sofrimento, sem descanso, com inumerosas etapas de doação ao próximo. Queria eu aqui hoje, Antônio, dizer que nós estamos floridos de apóstolos no seio da terra, mas eu não acredito nisso. Eu não vejo isso. O que nós percebemos... Mas por que a gente não pega, então, em cima do que tu estás colocando, não pega todas as profissões agora que nós vimos aqui na Terra, e que tal todas elas, e muito mais ainda, se unir para que todos sejamos apóstolos? Aquele que vai ter o sacrifício, mas que ele vai alcançar lá no final o seu pagamento, o seu quinhão. Por que o administrador não pode ser um apóstolo? Por que o sacerdote, até no sacerdote ele fala aqui, não pode ser também um apóstolo? Por que o legislador não pode ser um apóstolo? Por que o médico também não pode ser um apóstolo? Por que o policial, por que o militar não pode ser um apóstolo? Por que o trabalhador da rua não pode ser um apóstolo? Por quê? Poder pode, e olha, gente, nós gostaríamos que fosse. Poder pode, qualquer atividade pode se dignificar na condição de apostolado, mas terá que ser como condutora do Espírito, e não mais da carne, não mais da matéria. Nós temos que entender que o apostolado é uma atividade que transcende
a atividade corriqueira que a humanidade busca na sua sobrevivência. Extracurricular, então. Extracurricular, muito bom. Extracurricular. Pode ser dentro de qualquer atividade. Qualquer um de nós, aqueles que estão ouvindo, aqueles que estão assistindo, pode se tornar um apóstolo. O Justino não colocou empecilhos quando ele falava agora há pouco. Não, ele está dizendo que vai ser sacrificial. E quantos estão em sacrifício pelo sofrimento aí? E pela dor? Porque a dor ensina a gemer também. Mas por que a gente não pega toda essa dor, não transforma em trabalho para o próximo? Por quê? Qual a dificuldade de pegar a dor que está sentindo, seja dor moral, espiritual, física, e transformar em trabalho para alguém que precisa ainda mais? Por quê? Isto é ser apóstolo. Qualquer um de nós pode ser também um apóstolo. Mas a doutrina espírita, ela é clara no sentido de estabelecer critérios, características. O apóstolo é aquele que abandona a si próprio em benefício do bem alheio. Então, se cada um de nós nas nossas atividades pode ser apóstolo, pode fazer com que a sua atividade transcenda o limite da sua própria sobrevivência, se transformando num bem maior a muitos que o cercam, poucos, Antônio, optam por este caminho. Pois é, o médico que atende no seu consultório, o dentista que atende no seu consultório, o administrador que faz o trabalho de administrar, às vezes, uma pleia de pessoas. Eu já digo até mais, os salões de beleza, onde tantas pessoas, tantas criaturas vão lá, e elas vão lá para desabafar muitas vezes, não só para tratar do cabelo, não só para tratar da pele, enfim, eles vão para desabafar. É um momento do apostolado importantíssimo, aquela criatura que está ali, ter a força interior de começar a distribuir a palavra, porque a palavra, ela vivifica, desde que ela seja uma palavra doce, uma palavra que cresce, uma palavra que vai deixar em bom ânimo a criatura que está em sofrimento naquele momento. Todos nós. E esses exemplos que eu dei agora são exemplos que pode usar em qualquer lugar. Agora, vamos de novo. Vamos saber que teremos muita pedra jogada e sim em cima desses apóstolos. Vão ser julgados aqui na terra, ainda serão julgados. Não pensem que será fácil. Não pensem que é fácil ser um apóstolo de Jesus. Agora vejam, queridos irmãos, se a pandemia não é uma oportunidade para cada um de nós sermos apóstolos. A pandemia é uma grande oportunidade para nós sairmos do exercício intelectual da nossa sobrevivência para exalarmos amor naquilo que fazemos, transcendendo aos limites da matéria e alcançando o nosso próximo. Nós vemos hoje, com alegria, Antônio, muitas atividades se tornando um apostolado, sem dúvida. Sem dúvida, em razão da pandemia. Em razão da pandemia. É verdade. Como tem coisa boa acontecendo, minha gente, meu povo. Como tem coisa boa, só que não tem notícia disso. Às vezes essas coisas a gente não vai no Face e coloca lá, eu recebi uma bênção, olha aquelas pessoas abençoadas fazendo tal coisa. Isso aí não dá notícia, isso não dá, parece que as pessoas não respondem, não colocam o seu post, como a pessoa fala aí, né? A sua postagem ali,
olha que coisa boa isso aqui. Agora, quando dá uma fofoca, quando dá qualquer coisa que vem intriga, todo mundo fala junto e quer falar mais um pouco e quer fazer mais fofoca ainda. E uma das características do apóstolo, e ela é muito forte, Antônio, é a humildade. Ele não vai procurar as luzes, ele não vai procurar com que o seu trabalho seja iluminado para aplauso da humanidade. Ele não nasceu para isso. Exatamente. Ele nasceu para fazer, para produzir, através do seu sofrimento, da sua intelectualidade, da sua capacidade, do seu esforço, o bem coletivo. Mas não veio pedir aplausos, não veio querer ser ovacionado. Eu tenho uma frase que seguidamente eu digo ela, repito até. Quem faz, faz, e não diz que faz. É bem assim. Não precisa, né, Antônio? Não precisa tirar foto. Não precisa, né? Tirar foto. Porque, como eu dizia numa outra atividade que a gente frequenta, a felicidade não é uma meta, é o caminho. A felicidade é o caminho, é fazer com que as coisas aconteçam e naturalmente seremos felizes. A meta é consequência. Quem vive feliz, vive porque está constantemente servindo de apóstolo. Nem percebe. É verdade. E tem mais um detalhe, né, Jussi, nessa história toda. As pessoas costumam agradecer, né, quando recebe alguma coisa de outra. Não precisa agradecer, porque aquela pessoa que está fazendo aquilo, ela se sente bem em fazer isso aqui. Então, para ela já está sendo paga essa pessoa quando faz alguma coisa para alguém. Então, o agradecimento é só para Deus sempre. Agradeço sempre para Deus e não para aquela pessoa que está fazendo, que fez qualquer coisa. Então, como que a misericórdia divina se derramando sobre a humanidade novamente, porque sempre acontece, ela se fez presente para aplacar, vamos dizer assim, o sofrimento de Paulo ao pronunciar a sua exortação. Os últimos serão os primeiros. Todos nós podemos ser incluídos nos últimos, porque nós não vamos ter a necessidade de sermos mártires. Aqueles da primeira hora tiveram que dar as suas vidas para o testemunho de seguir Jesus. Nós, outros, da última hora, temos que dar do nosso tempo, da nossa boa vontade, da nossa inteligência, das nossas posses. E isso cada um tem ao seu modo para dar e para ser apóstolo. Estamos encerrando. Já o nosso tempo já passou. Deu para nós. Deu para ti. Vamos orar para Dona Nália Ferreira, Dona Brombilda Kinac, Dona Maria de Lourdes, para Cátia Alves, para Dona Cecília, para Jandiva, para Ofir Pereira Mantelli, para Josiane Cortes, Andresa Zambarda Rodrigues, para Zoida, para Gardênia, o Maurício Collen, Tânia Shirley Hirsch, Joana de Lima Fernandes Op já está em casa, ainda em tratamento, mas já em casa, graças a Deus. Ilone Maria da Rosa, Alicia Escorsato, Gabriela Escorsato, Nilza Dutra, para Suzy, para Thelma Arena Duarte, Ana Claudete Vermute, também para Silvino de Oliveira Ramos, Silmar Quiste, em nome de Jesus. Também para o nosso público presente aqui neste momento,
Na pessoa do Vitinho e do Luiz, um beijo no coração e que Jesus esteja com cada um de vós. Como gostaríamos, queremos e suplicamos que Jesus esteja com a Neuza, com a Clair Fetter, com a Nica, com a Ida, com a Lorena, com a Maria de Lourdes, com a Ione, com a Carmen, com a Fátima Ertel, com a Ângela Pereira, com a Rose Winkelmann, com o Rodrigo Winkelmann da Silva, com a Loraci Ren, com a Carla Berni, seu netinho, sua família, o Geraldo Ortiz, o Benício Werner, o Eliseu Scherer, o Paulinho, a Dona Cecília, o Ângelo, a Lucimar, o Norton, a Cláudia, o Dilson, a Ana lá na Itália, a todo o movimento espírita da cidade, da região, a todos os cristãos que nos ouvem, que nos assistem, que a paz e a luz do Mestre Jesus os envolva, que Maria de Nazaré e suas falanges estejam convosco, fortalecendo-lhes nas suas lutas. Que assim seja. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja.